Você não está aqui por acaso. Talvez você tenha aberto o celular já deitado, na escuridão do quarto, procurando qualquer coisa que fizesse o dia parar de girar dentro da sua cabeça. Talvez você tenha sorrido o dia inteiro para as pessoas ao seu redor, respondido mensagens, resolvido problemas, cuidado de todo mundo. E agora, sozinho, sozinha aqui, o cansaço finalmente aparece sem precisar fingir que está tudo bem. Talvez você tenha revisado a mesma conversa umas 10 vezes hoje, tentando entender o que aquela pessoa quis dizer ou o que você deveria ter respondido diferente. Talvez você tenha checado o celular mais de uma vez antes de deitar, esperando uma mensagem que não veio. Talvez o seu corpo esteja deitado, mas a sua mente ainda esteja em pé, ainda trabalhando, ainda fazendo contas, revendo decisões, imaginando conversas que ainda vão acontecer somente no dia de amanhã. Você conhece esse tipo de cansaço, o cansaço que não é do corpo, é de segurar tudo sozinho o dia inteiro e não ter com quem soltar. Você não está aqui por acidente. Deus sabia que essa seria a sua noite. Sabia da reunião que te deixou tenso. Sabia da fatura que chegou hoje. Sabia da ligação que você não teve coragem de fazer. E Ele já estava esperando por você antes mesmo de você abrir este vídeo. Talvez você tenha passado o dia cuidando de outras pessoas e não sobrou ninguém para cuidar de você. Talvez você tenha dito "estou bem" várias vezes hoje para não precisar explicar o que estava sentindo de verdade. Talvez a última coisa que você queria esta noite fosse continuar sozinho com os próprios pensamentos. E por isso você abriu esse vídeo, procurando uma voz que não fosse mais uma cobrança, mais uma tarefa, mais uma coisa para resolver. Eu não venho até você hoje com uma lista de tarefas espirituais, nem com mais um dever para cumprir antes de merecer descanso. Você já cumpriu o suficiente hoje. Eu venho para te lembrar de uma coisa muito simples que talvez você tenha esquecido no meio da correria, das contas, das cobranças, das expectativas que você mesmo colocou em cima de si. Você não precisa resolver nada essa noite. Você só precisa entregar. Existe um verso na Bíblia que diz que Deus dá descanso aos seus amados enquanto eles dormem. Não é enquanto eles trabalham mais, não é enquanto eles se esforçam mais, é enquanto dormem. Isso significa que existe uma parte da provisão de Deus na sua vida
você solta, quando você permite que o seu corpo e a sua mente façam o que foram criados para fazer: descansar. Essa noite eu quero te convidar para um lugar diferente do que você está acostumado a viver todos os dias. Um lugar onde você não precisa carregar, não precisa resolver, não precisa ter a resposta pronta para amanhã. Um lugar onde a única coisa que se espera de você é que você respire, que você entregue e que você descanse nos braços daquele que nunca dorme, para que você possa dormir em paz. Se hoje foi um dia difícil, se você chegou cansado por dentro, antes mesmo de estar cansado por fora, se a sua mente já está adiantando as preocupações de amanhã, antes mesmo de encerrar o dia de hoje, fica comigo aqui até o final. Se você é daquelas pessoas que deita e o relógio mental começa a contar quantas horas ainda restam de sono, e isso só aumenta a ansiedade, fica comigo também. Essa oração foi feita pensando exatamente nessa noite que você está vivendo agora, com esse peso específico que só você conhece direito. Antes de entrarmos na oração, eu preciso te pedir uma coisa rápida, porque isso importa de verdade. Esse canal existe para ser um lugar de descanso real, uma voz que te acompanha nas noites em que você mais precisa de paz e menos de barulho. E esse canal só continuará existindo, só continuará alcançando outras pessoas que estão exatamente como você está agora, se você, sim, você, fizer parte dele. Então se inscreva no canal agora, antes de continuarmos. Não depois, agora, enquanto você está com o celular na mão. Ative o sininho também, porque o YouTube só vai te avisar quando eu publicar um novo vídeo se o sino estiver ativado. Senão esse vídeo pode ser o último que você irá ver, mesmo tendo se inscrito. Eu sei que isso parece um detalhe pequeno no meio de uma noite cansada, mas pensa comigo. Quantas pessoas você conhece que também chegam em casa exaustas, que também deitam com a mente cheia, que também precisariam de alguns minutos de paz antes de dormir e não sabem onde encontrar isso? Cada inscrição, cada sino ativado,
É isso que permite que esse canal continue existindo para elas também. E que eu continue tendo condição de gravar esses momentos toda noite e toda manhã. Agora sim, deixa eu te acompanhar. Ajeita o travesseiro. Se ainda não estiver deitado, encosta num lugar tranquilo, onde ninguém vai te incomodar nos próximos minutos. Baixa um pouco a luz, se puder, ou, pelo menos, baixa o brilho da tela e coloque seu celular apoiado num lugar onde você não precise mais segurá-lo com a mão. Deixe seu corpo começar a se acomodar de verdade nesse lugar onde você vai dormir essa noite. Deixe a sua respiração começar a desacelerar, porque agora é hora de entregar o seu dia e o resto até amanhã. Existe uma cena no Evangelho de Marcos que eu penso muito nas noites difíceis. Jesus e os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia de barco, no fim de um dia longo de trabalho. Jesus tinha passado o dia inteiro ensinando multidões, respondendo perguntas, curando pessoas, carregando o peso de todo mundo que chegava até ele, precisando de alguma coisa. E quando a noite chegou, ele entrou no barco com os discípulos e foi lá para a popa. Deitou a cabeça no travesseiro e dormiu. E aí, enquanto ele dormia, uma tempestade violenta se levantou. O texto descreve ondas tão grandes que já estavam entrando dentro do barco. Homens experientes, pescadores que conheciam aquele mar a vida inteira, estavam apavorados, certos de que iam morrer ali, naquela noite. E no meio de todo aquele caos, Jesus continuava dormindo. Eu quero que você pense um segundo nessa imagem. Não é que Jesus não soubesse da tempestade. Não é que ele estivesse alheio ao perigo. É que ele tinha uma tranquilidade que não dependia das condições ao redor. Ele confiava tanto no Pai, confiava tanto que estava exatamente onde deveria estar, que conseguia descansar, mesmo com o barco sendo sacudido pelas ondas. Os discípulos o acordaram gritando: Mestre, não te importas que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar: Aquieta-te, cala-te. E imediatamente veio uma grande bonança. Depois ele se virou para eles e perguntou: Por que vocês estão com tanto medo?
como vocês ainda não têm fé, eu confesso para você que por muito tempo eu lia essa passagem e só via um milagre. Jesus acalmando uma tempestade. Mas com o tempo, eu comecei a entender que a primeira parte da história é tão importante quanto a segunda. Antes de acalmar a tempestade lá fora, Jesus já estava em paz lá dentro. O milagre de fora só confirmou o que já era verdade dentro dele. E é isso que eu quero trazer para a sua noite hoje, agora. Talvez a sua vida esteja com tempestades reais, contas que não fecham, um relacionamento que está machucando, uma saúde que preocupa, um filho que está distante, uma decisão que você precisa tomar, mas não sabe como. Eu não vou te prometer que essa oração vai fazer a tempestade parar essa noite, mas eu quero te lembrar que é possível descansar mesmo com a tempestade ainda lá fora, porque o descanso que Deus oferece não depende das condições ao seu redor, depende de quem está no barco com você. Existe também um salmo que fala exatamente sobre isso. O Salmo 4, verso 8, que diz assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Repara na ordem das palavras. Não diz: quando tudo se resolver eu vou conseguir dormir em paz. Diz: em paz me deitarei e dormirei. É uma decisão, um ato de confiança que acontece antes da resolução, não depois dela. Eu quero te convidar a fazer o mesmo agora. Não esperar a tempestade parar para descansar. Descansar apesar da tempestade. Porque você não está sozinho dentro dela. Tem outra imagem que eu gosto de trazer também. A do profeta Elias. Depois de uma das maiores vitórias espirituais da vida dele, no Monte Carmelo, onde ele viu o fogo descer do céu, diante de todo o povo de Israel. Logo depois dessa vitória enorme, Elias recebe uma ameaça de morte. Entra em desespero, foge para o deserto, senta debaixo de um zimbro e pede para morrer, dizendo que já não aguentava mais. E Deus, o que Deus faz nesse momento não é repreender Elias por estar fraco. Deus manda um anjo, e o anjo faz a coisa mais simples possível. Deixa Elias dormir. Depois o acorda para comer. Deixa ele dormir de novo. E só depois disso é que vem a palavra, a direção, a conversa mais profunda
no Monte Horebe. Eu acho isso incrivelmente cuidadoso da parte de Deus. Antes de qualquer revelação, antes de qualquer direção, antes de qualquer palavra profunda, Deus cuidou do corpo cansado de Elias. Ele deixou o profeta dormir. Porque Deus sabe que existe um tipo de exaustão que não se resolve com mais uma oração forte. Se resolve com descanso mesmo. Descanso do corpo. Descanso da mente. Sono de verdade. Se você chegou nesse vídeo se sentindo como Elias, debaixo daquele zimbro, cansado demais até para formular um pedido direito, cansado de um jeito que nem consegue explicar direito para os outros, eu quero que você saiba que Deus não está pedindo que você tenha uma oração eloquente essa noite. Ele só está pedindo que você durma, que você descanse, que você permita que o corpo e a alma façam o que Ele criou para fazer. Tem ainda uma terceira cena que eu preciso te contar, porque ela fala direto para quem está com o coração apertado de preocupação, não só de cansaço físico. No livro de Atos, capítulo 12, o apóstolo Pedro estava preso, acorrentado entre dois soldados com uma execução marcada para o dia seguinte. Se existe uma situação em que alguém teria motivo para passar a noite em claro, era aquela. E o texto diz uma coisa impressionante, que na noite antes da execução marcada, Pedro estava dormindo tão profundamente que quando o anjo do Senhor apareceu na cela, ele precisou bater no lado de Pedro para acordá-lo, e as correntes caíram das mãos dele, sem que ele nem sentisse, sem que ele nem tivesse percebido direito o que estava acontecendo. Pedro não tinha nenhum motivo racional para estar em paz aquela noite. A situação dele era, humanamente falando, sem saída. E ainda assim ele dormia, porque ele já tinha aprendido, depois de andar com Jesus, que existe uma paz que não depende da situação estar resolvida. Depende de quem segura a sua vida. Talvez a sua situação também pareça sem saída essa noite. Talvez você esteja preso numa circunstância que não tem uma solução clara ainda. Eu não sei qual é a sua tempestade, qual é o seu zimbro, qual é a sua cela essa noite. Mas eu sei que o mesmo Deus que deu paz para Jesus dormir no barco, que cuidou de Elias antes de falar com ele, que deu sono profundo para Pedro na véspera de uma execução, é o mesmo Deus que está com você agora. Repare que em nenhuma dessas três histórias a solução chegou antes do descanso. Em todas elas, o descanso veio primeiro e a solução veio depois, no tempo certo, do jeito certo. Jesus dormiu antes de acalmar a tempestade. Elias dormiu antes de receber a palavra no monte.
Pedro dormiu antes do anjo abrir as correntes. Isso quebra uma lógica que a gente aprende sem perceber, a de que só merecemos descansar depois que tudo estiver resolvido. A palavra mostra o caminho inverso. Descansemos antes, confiando. E é justamente nesse descanso confiante que abre-se espaço para a solução chegar do jeito que só Deus sabe trazer. Existe ainda outra palavra no livro de Hebreus, capítulo 4, que fala de um pequeno repouso que fica reservado para o povo de Deus. Um descanso que não é só o sono de uma noite, é uma forma de viver confiando, sem precisar se esforçar o tempo todo para manter tudo sob controle. O texto diz que aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas próprias obras. Do mesmo jeito que Deus descansou da sua obra de criação. Isso significa que existe um jeito de viver, mesmo em meio às responsabilidades reais da sua vida, que não depende de você segurar tudo com as próprias mãos o tempo inteiro. Existe uma confiança que permite soltar, sem que isso signifique abandonar suas responsabilidades. Só significa parar de carregar sozinho o que nunca foi para você carregar sozinho. O apóstolo Paulo escreveu numa carta para a igreja de Filipos, de dentro de uma prisão, sem saber se ia sair vivo dali. E ainda assim, ele escreveu essas palavras: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Repare que ele não disse: quando a ansiedade passar, vocês vão ter paz. Ele disse o caminho inverso: entreguem a ansiedade pela oração, e a paz vai guardar o coração de vocês. A paz é consequência da entrega, não da situação estar resolvida. Isso muda completamente o jeito como eu encaro uma noite difícil. Eu não preciso esperar a solução chegar para finalmente relaxar. Eu posso entregar agora, ainda sem solução à vista, e receber a paz como resposta imediata à entrega, não como resposta ao problema resolvido. Existe um salmo, o Salmo 127, que fala exatamente sobre esse tipo de esforço que a gente faz tentando controlar tudo sozinho. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inutilmente vos levantais de madrugada
e vos deitais tarde, comendo o pão das dores, pois ele o dá aos seus amados enquanto dormem. Repare como esse salmo descreve exatamente o padrão que a gente cai com tanta facilidade. Acordar cedo demais de preocupação, deitar tarde demais de ansiedade, comendo pão de dores, porque não conseguimos parar de trabalhar por dentro, mesmo quando o corpo já parou por fora. E o Salmo não diz que trabalhar é errado. Ele diz que existe um limite para que o esforço humano consegue construir sozinho e que existe uma provisão de Deus que só chega enquanto a gente descansa, não enquanto a gente se esgota tentando garantir tudo com as próprias forças. Eu já vivi noites em que eu tentei resolver sozinho, dentro da minha cabeça, coisas que só Deus tinha condição de resolver. Fiquei virando de um lado para o outro, repassando argumentos, imaginando conversas que talvez nunca acontecessem, tentando prever cada cenário possível para não ser pego de surpresa. E no fim dessas noites, eu não acordava com nenhuma solução a mais na mão. Só acordava mais cansado, com menos energia, justamente para o dia em que eu precisaria dela para agir de verdade. O esforço de ficar acordado, preocupado, nunca resolveu nada que eu não conseguisse resolver descansado. Só me custou o descanso que eu precisava para resolver bem. Jesus disse uma coisa também no Sermão da Montanha, que eu acho que a gente esquece com muita facilidade, justamente à noite, que é o momento em que mais tentamos resolver o dia de amanhã dentro da cabeça. Ele disse: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não é uma frase de descaso, é uma frase de limite saudável. Deus não está te pedindo que você não planeje, não está te pedindo que você não trabalhe, que você não se organize. Ele está te dizendo que existe um limite para o tanto que você precisa carregar numa única noite. E esse limite é hoje, não o amanhã, e muito menos a semana inteira, o mês inteiro, ou o ano inteiro que ainda vai vir. Se você conseguir entregar só hoje, essa noite, sem precisar resolver o mês inteiro dentro da cabeça, você já fez a parte que era sua. O resto, o amanhã, a semana, o mês, isso já está guardado nas mãos de quem enxerga o seu caminho inteiro, mesmo quando você só consegue enxergar
o passo seguinte. Essa é a base sobre a qual nossa oração de hoje vai ser construída. Não é uma oração que promete que tudo vai estar resolvido amanhã de manhã. É uma oração que te convida a descansar hoje, confiando que aquele que não dorme está de vigília sobre a sua vida enquanto você fecha os olhos. E é isso que a gente vai fazer juntos agora. Não uma lista de pedidos complicados, uma entrega devagar de tudo que você está carregando, para que você possa, como Jesus na popa do barco, descansar, mesmo que a tempestade ainda esteja lá fora, como Elias debaixo do zimbro, receber o cuidado de Deus antes mesmo de pedir por Ele. E como Pedro, naquela cela, dormir profundamente, mesmo sem ter ainda a solução na mão. Agora eu quero que você comece a soltar o corpo, devagar, comigo. Se seus olhos ainda não estiverem fechados, feche-os agora. Não precisa se esforçar para fazer nada. Só feche os olhos e deixe o quarto ficar escuro por dentro também. Respire fundo, enchendo o peito de ar devagar, contando até 4 dentro de você. 1, 2, 3, 4. E agora solta o ar bem devagar, contando até 6. Deixe os ombros caírem um pouco, como se você estivesse colocando no chão um peso que você vinha carregando o dia inteiro sem perceber. Repara agora nos seus ombros. A maioria de nós carrega tensão exatamente ali, sem nem notar, o dia inteiro segurando alguma coisa. Deixa eles caírem. Não precisa ficar alerta. Não precisa estar pronto para reagir a nada agora. Repara na sua mandíbula também. Muita gente aperta o maxilar sem perceber, principalmente depois de um dia de decisões, de conversas difíceis, de coisas que a gente engoliu e não disse em voz alta. Solta a mandíbula. Deixa os dentes se separarem levemente. Deixa esse aperto ir embora. Repara na sua testa. Talvez ela esteja franzida sem você nem perceber, de tanto pensar, de tanto se preocupar. Solta a testa. Deixa ela ficar lisa, tranquila, sem nenhuma pergunta para responder agora. Repara nas suas mãos. Talvez estejam fechadas, ou seguras em alguma coisa, ou apenas tensas sobre o corpo. Abre as mãos, devagar.
com as palmas voltadas para baixo, como quem entrega alguma coisa. Esse gesto simples já é uma oração. É o seu corpo dizendo que está pronto para soltar o que segurava. Respira fundo de novo. Enche o peito. Solta bem devagar. Agora eu vou te convidar a fazer uma entrega comigo, em voz baixa, dentro de você, ou até em voz alta, se você estiver sozinho e quiser dizer as palavras junto comigo. Eu entrego a Ti, Senhor, o peso deste dia. Eu entrego cada reunião difícil, cada mensagem que me deixou incomodado, cada olhar que eu não soube interpretar direito. Eu entrego a Ti a lista de amanhã, tudo que ainda precisa ser feito, tudo que eu ainda não consegui resolver. Eu não preciso carregar isso essa noite. Eu entrego a Ti minhas contas, Senhor, as que estão atrasadas, as que estão chegando, o aperto que eu sinto no peito quando penso no final do mês. Eu entrego essa preocupação a Ti agora, porque Tu já conheces cada centavo que falta e cada solução que ainda vou encontrar. Eu entrego a Ti a briga que eu tive hoje, ou a que eu evitei, mas que continua doendo por dentro. Eu entrego a Ti a pessoa que me machucou e também a pessoa que eu machuquei sem querer. Eu não preciso resolver isso agora, Senhor. Eu só preciso soltar da minha mão essa noite. Eu entrego a Ti a saudade de quem não está mais aqui, ou de quem se afastou. Eu entrego a Ti o vazio que às vezes aperta o peito, bem na hora de dormir, quando a casa fica quieta e os pensamentos ficam altos. Eu entrego a Ti a minha saúde, Senhor, e a saúde das pessoas que eu amo, os exames que eu ainda espero, o diagnóstico que ainda preocupa, a dor que o corpo insiste em sentir. Eu entrego isso a Ti, porque Tu és quem sara. Eu não preciso ficar acordado tentando controlar o que só Tu podes curar. Eu entrego a Ti meus filhos. Eu entrego a Ti as pessoas mais jovens que eu amo, as escolhas que eles estão fazendo, os caminhos que ainda não estão claros para eles, o medo que eu sinto quando penso no futuro deles. Eu entrego essas vidas a Ti, sabendo que Tu os ama mais do que eu sou capaz de amar. Eu entrego a Ti meu trabalho, Senhor, a pressão de entregar resultados, o medo de decepcionar, a insegurança sobre se eu estou no caminho certo ou se deveria estar buscando outra coisa.
Eu entrego essa carreira, essas metas, esse emprego, sabendo que Tu abre portas que ninguém consegue fechar e fecha as portas que ninguém consegue abrir. Eu entrego a Ti meu casamento, eu entrego a Ti o relacionamento que eu construo com quem eu amo. As palavras ríspidas que talvez tenham saído hoje. O silêncio, que às vezes pesa mais que qualquer briga. A distância, que às vezes cresce sem que a gente perceba direito quando começou. Eu entrego essa relação a Ti, pedindo que Tu restaures o que precisa ser restaurado. Repara agora nas suas costas, no colchão sustentando seu peso. Deixa suas costas afundarem. Deixa a tensão da coluna se soltar, vértebra por vértebra, do pescoço até a base. Repara na sua barriga, na sua respiração natural, subindo e descendo, sem forçar nada, só acompanhando o ritmo que o seu corpo já sabe fazer sozinho. Repara nos seus pés. Deixa os dedos dos pés relaxarem. Deixa os tornozelos ficarem soltos, como se todo o cansaço da caminhada do dia estivesse escorrendo para fora através deles. Respira fundo de novo comigo. Enche o peito. Devagar. Solta o ar ainda mais devagar. Sinta seu corpo começando a ficar mais pesado sobre a cama, mais acomodado, como se cada músculo estivesse recebendo permissão para parar de segurar tensão. Sinta suas pernas ficando pesadas, um peso bom, um peso de quem finalmente pode parar. Sinta suas panturrilhas soltando, seus joelhos soltando, suas coxas afundando no colchão. Sinta seus braços ficando pesados também, do ombro até a ponta dos dedos. Sinta seu pescoço soltando qualquer rigidez que tenha acumulado durante o dia, olhando para baixo, para cima, para o lado, carregando tensão sem você perceber. Sinta sua cabeça afundando um pouco mais no travesseiro, como se o travesseiro estivesse recebendo seu cansaço. Devagar, sem pressa nenhuma, sinta esse relaxamento descendo como uma onda, começando no topo da cabeça, descendo pelo rosto, pelo pescoço, pelos ombros, pelos braços, pelo peito, pela barriga, pelo quadril, pelas pernas, até chegar na ponta dos pés, na ponta dos dedos. Cada parte que essa onda de relaxamento toca fica mais pesada, mais solta, mais entregue ao descanso. Eu entrego a Ti, Senhor, meu corpo cansado, esse corpo que trabalhou o dia inteiro, que caminhou, que carregou, que sorriu quando não queria sorrir,
que aguentou o que precisava aguentar. Eu entrego esse corpo para que tu cuides dele essa noite, para que ele descanse de verdade, para que amanhã eu acorde renovado. Eu entrego a ti, Senhor, a minha mente também, essa mente que não para, que fica repetindo conversas, que já está pensando no que vai acontecer amanhã, antes mesmo de hoje terminar. Eu entrego essa mente inquieta a ti e te peço que tu acalmes cada pensamento que insiste em voltar essa noite. Eu entrego a ti, Senhor, a culpa que eu carrego por ter errado hoje, o tom de voz que eu usei e me arrependi depois, a paciência que me faltou, a promessa que eu não consegui cumprir do jeito que eu queria. Eu entrego essa culpa a ti e recebo o teu perdão, para que eu também consiga me perdoar antes de dormir, em vez de revisar meus erros a noite toda. Eu entrego a ti, Senhor, a decisão que eu ainda não tomei, aquela escolha que fica voltando na minha cabeça toda vez que eu tento dormir, os prós e contras que eu já repeti 1000 vezes sem chegar a lugar nenhum. Eu entrego essa decisão a ti essa noite, confiando que a clareza vai chegar no momento certo e que eu não preciso decidir no escuro do quarto, às pressas, só para aliviar a ansiedade de não saber. Eu entrego a ti, Senhor, o medo que eu sinto quando penso na minha saúde ou na saúde de quem amo, aquele sintoma que me preocupa, aquele exame que eu adio marcar, aquele pensamento que existe em imaginar o pior. Eu entrego esse medo a ti, sabendo que tu conheces cada célula do meu corpo melhor do que qualquer exame algum dia vai conseguir mostrar. Eu entrego a ti, Senhor, qualquer coisa que eu ainda esteja segurando e nem sei nomear direito, aquele peso que não tem nome específico, aquela inquietação que só existe no fundo do peito. Eu entrego isso também, confiando que tu sabes exatamente o que é, mesmo quando eu não sei explicar. Respira fundo mais uma vez, contando até 4 para encher o peito e até 6 para soltar o ar. E agora, enquanto você solta o ar, imagina que junto com ele está saindo tudo que sobrou de tensão do seu corpo. Cada preocupação que ainda estava presa em algum músculo, cada pensamento que ainda estava girando, sai junto com esse ar que você está soltando agora. Você não precisa resolver nada essa noite. Você só precisa entregar. E Deus, que não dorme, que não cochila, vai cuidar de tudo que você entregou enquanto você descansa. Deixa seu corpo afundar mais um pouco na cama. Deixe seus ombros ficarem mais soltos. Deixe suas mãos ficarem abertas. Deixe a sua respiração ficar mais lenta, mais funda, mais tranquila, cada vez mais devagar. Se
Se algum pensamento tentar voltar agora, sobre o trabalho, sobre o dinheiro, sobre alguma pessoa, sobre alguma decisão, não precisa lutar contra ele. Só reconhece que ele está aí e devolve ele para Deus de novo, dizendo baixinho: eu já entreguei isso. E continua respirando, devagar, sem pressa nenhuma. Talvez esse pensamento volte 2, 3 vezes. E está tudo bem. Não é sinal de que a entrega não funcionou. É só o hábito antigo da mente tentando voltar a segurar o que ela segurava sozinha até agora. Cada vez que ele voltar, você só devolve de novo, com a mesma calma, sem se cobrar por ele ter voltado. Com o tempo, esse pensamento vai demorar mais para voltar. E um dia ele nem volta mais, porque o hábito novo de entregar vai ficando mais forte que o hábito antigo de segurar. Sinta a paz começando a entrar no lugar onde antes estava a tensão. Não uma paz que depende de tudo estar resolvido, mas uma paz que vem de saber que você não está mais carregando isso sozinho, que existe alguém acordado, cuidando de tudo, enquanto você finalmente descansa. Agora, com o corpo mais leve e a mente mais quieta, eu quero declarar junto com você algumas verdades sobre essa noite e sobre os dias que vêm. A paz de Deus está sobre mim agora, está sobre você agora. Não a paz que o mundo dá, que depende de tudo estar bem, mas a paz que vem de saber que eu sou cuidado, que você é cuidado. Essa paz cobre minha mente essa noite e não vai deixar o medo entrar enquanto eu durmo. Eu recebo o descanso de que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Esse descanso não é só sono, é restauração, é o corpo se refazendo, é a mente se organizando, é a alma sendo curada de coisas que nem palavras conseguem explicar direito. Enquanto eu durmo essa noite, a paz de Deus guarda a minha casa, guarda cada cômodo, guarda a porta, guarda quem está dormindo comigo debaixo deste mesmo teto. Nenhum mal vai se aproximar da minha morada essa noite, porque o Senhor mesmo está de guarda. Enquanto eu durmo, a paz de Deus guarda minha família, guarda quem está longe de mim essa noite, guarda quem eu amo e não consigo proteger com minhas próprias mãos. Deus consegue alcançar o que eu não alcanço, e Ele está cuidando de cada um deles agora, do jeito que eu não conseguiria sozinho. Enquanto eu durmo, a paz de Deus guarda minhas finanças, guarda o caminho para pagar o que precisa ser pago, guarda a provisão que ainda vai chegar, guarda a solução que eu ainda não enxergo, mas que Deus já preparou. Eu não preciso ficar acordado resolvendo isso na minha cabeça, porque Deus trabalha enquanto eu descanso. Vamos declarar isso de novo, com outras palavras.
porque essas verdades merecem ser repetidas até entrarem de verdade dentro de nós. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Ele me conduz para junto das águas de descanso. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo essa noite. Tua vara e teu cajado me consolam. Deus não dorme nem cochila enquanto guarda Israel. E Deus não dorme nem cochila enquanto guarda minha vida também. Enquanto eu fecho os olhos de Deus continuam abertos sobre mim, vigiando cada detalhe que eu não consigo controlar. Eu solto agora cada coisa que eu estava tentando resolver com minha própria força. Eu solto o controle sobre o que vai acontecer amanhã. Eu solto a necessidade de ter todas as respostas antes de dormir. Eu descanso, sabendo que Deus já está trabalhando nos bastidores da minha vida, mesmo enquanto eu durmo. Se você está carregando alguma dor física essa noite, eu quero orar por você. Senhor, toca o corpo de quem está te ouvindo agora. Se existe dor, alivia essa dor essa noite, Senhor. Se existe insônia por causa de ansiedade, traz sono de verdade, um sono profundo e restaurador. Se existe cansaço, que já virou exaustão, restaura essa pessoa, Senhor, célula por célula, enquanto ela dorme. Que ela acorde amanhã sentindo que dormiu de verdade, não apenas que passou a noite deitada com os olhos fechados. Se você está carregando uma preocupação financeira, eu quero orar por você também. Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. Tu és quem multiplica o pouco e faz sobrar onde parecia que ia faltar. Abra um caminho essa semana para quem está te ouvindo agora. Traz uma solução que essa pessoa nem pensava, nem esperava. Uma oportunidade. Uma porta que estava fechada e vai se abrir. Que ela durma essa noite sem o peso da conta que ainda não fechou, confiando que tu já sabes o número exato de que ela precisa. Se você está carregando uma mágoa, uma traição, uma pessoa que te machucou e que você ainda não conseguiu perdoar de verdade, eu quero orar por isso também. Senhor, cura o que essa pessoa está guardando por dentro. Não peço que ela esqueça o que aconteceu. Peço que ela seja liberta do peso de carregar aquilo. Que o perdão comece a nascer dentro dela essa noite. Mesmo que seja só um primeiro passo. Mesmo que ainda doa amanhã. Se você está com medo do futuro, de uma decisão que precisa tomar, de um caminho que ainda não está claro, é por você que eu oro agora. Senhor, se a luz para os passos de quem está te ouvindo, guia essa pessoa numa direção clara, tira a confusão, traz discernimento onde hoje só existe dúvida. Que ela não precise decidir essa noite, Senhor. Só descansar, sabendo que a resposta vai chegar no tempo certo.
Se você está preocupado com um filho, com um irmão, com alguém que você ama e que está longe do caminho que você gostaria que estivesse, eu quero orar por essa pessoa também. Senhor, alcança quem está distante. Fala ao coração de quem está endurecido. Traz de volta para casa quem se afastou. E conforta quem está esperando esse retorno com o coração apertado. Se você está preocupado com o seu trabalho, com a sua carreira, com uma cobrança que parece maior do que a sua capacidade de entregar, eu quero orar por você agora. Senhor, dá sabedoria para quem está te ouvindo, dá favor diante das pessoas certas. Abre a porta que precisa se abrir e fecha a porta que só está trazendo desgaste sem propósito. Que essa pessoa descanse essa noite, sabendo que o valor dela não depende de uma aprovação, de uma meta batida ou de uma vaga conquistada. Se o seu casamento ou seu relacionamento está passando por um momento difícil, eu quero orar por isso também. Senhor, restaura o que está quebrado. Traz palavras de paz, onde hoje só existe mágoa. Ajuda essas duas pessoas a se escutarem de verdade, sem defesa, sem orgulho, com o mesmo amor que fez elas se escolherem no começo. Se você tem filhos e o medo pelo futuro deles é o que mais pesa nas suas noites, eu quero orar especificamente por essas crianças e jovens agora. Senhor, protege o caminho deles. Guarda as amizades que eles estão fazendo. Guarda as escolhas que eles ainda vão tomar. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de cada filho, de cada neto, de cada criança que essa pessoa ama, essa noite e todas as noites de suas vidas. Se você está enfrentando uma perda, uma pessoa que já não está mais aqui, um sonho que não se realizou do jeito que você esperava, eu quero orar por esse luto também. Senhor, consola quem está chorando essa noite. Não apressa a dor de ninguém, mas fica perto de quem está aprendendo a viver com essa ausência. Que essa pessoa sinta, mesmo que só por um instante essa noite, que ela não está sozinha carregando essa saudade. Se a solidão é o que mais pesa na sua noite, se a casa está quieta demais, ou se o silêncio ao seu redor às vezes dói mais do que qualquer barulho doeria, eu quero orar por você também. Senhor, sê a companhia de quem se sente só essa noite. Que essa pessoa sinta a tua presença de um jeito real, não só como uma frase bonita, mas como um conforto que ela consiga sentir de verdade enquanto dorme. Se existe alguém na sua família passando por um problema de saúde que preocupa, um exame marcado, um tratamento em andamento, uma recuperação mais lenta do que gostaria, eu quero orar por essa pessoa também. Senhor, toca o corpo de quem está doente, dá sabedoria aos médicos, dá força para quem está cuidando e dá a cada pessoa dessa família o descanso que eles também precisam.
Porque cuidar de alguém doente cansa tanto quanto estar doente. Se você sente que perdeu o rumo da vida, que não sabe mais bem qual é o seu propósito, ou se sente que a vida virou só rotina e obrigação, sem nenhum sentido maior por trás, eu quero orar por isso também. Senhor, lembra essa pessoa de quem tu a chamaste para ser. Renova a visão que talvez tenha se apagado no meio do cansaço dos últimos meses. Que ela volte a enxergar propósito nas coisas pequenas do dia a dia e não só nas grandes conquistas que ainda estão por vir. Se você está no meio de um recomeço, seja porque um relacionamento terminou, um emprego acabou, mudou de cidade, ou simplesmente porque a vida que você tinha não existe mais do jeito que era antes, eu quero orar por você também. Senhor, sê a força de quem está começando de novo essa noite. Que o medo do novo não seja maior do que a confiança de que tu vais junto nesse recomeço, do primeiro ao último passo. Vamos declarar mais uma vez, com uma variação nova, porque repetir com palavras diferentes ajuda essa verdade a descer mais fundo dentro de nós. Sobre nossa vida, a paz de Deus. Sobre nossa mente, o descanso de Deus. Sobre nossa casa, a proteção de Deus. Sobre o nosso amanhã, a provisão de Deus. Eu não sou dono do amanhã, mas eu conheço quem é. E porque eu conheço quem é, eu consigo dormir essa noite sem precisar controlar tudo. Existe uma promessa em Provérbios que diz assim: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Eu recebo essa promessa para mim agora. Meu sono é suave essa noite, não interrompido pelo medo, não interrompido pela ansiedade, não interrompido por pensamentos que insistem em voltar. E existe também o convite de Jesus em Mateus capítulo 11: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu venho a ti agora, Senhor, cansado e sobrecarregado, e eu recebo esse alívio que só tu podes dar. Deixa eu declarar mais uma vez, de um jeito diferente ainda, porque cada repetição com palavras novas ajuda essa paz a se firmar mais fundo. Essa noite eu descanso, porque quem cuida de mim não descansa. Essa noite eu solto o controle, porque quem segura a minha vida não solta. Essa noite eu durmo em paz, porque quem guarda minha alma nunca fecha os olhos. E de novo, com outra variação ainda, para essa verdade ficar bem guardada dentro de nós até amanhã. Sobre o meu sono, a bênção de Deus. Sobre os meus sonhos, a proteção de Deus. Sobre o meu despertar amanhã, a renovação de Deus. Sobre toda a minha semana que vem, a direção de Deus. E a última vez, antes de seguirmos para a gratidão, deixa eu declarar isso sobre você de um jeito mais pessoal ainda. Você que está me ouvindo agora, você não é um espectador qualquer nesse momento. Você é alguém
que Deus conhece pelo nome, alguém que Ele via antes mesmo de você nascer, alguém que Ele ama com um amor que não depende do quanto você conseguiu produzir hoje, do quanto você resolveu ou do quanto você ainda vai resolver amanhã. Essa noite, descanse sabendo que o seu valor nunca esteve em jogo. Gratidão agora, antes de qualquer outro pedido. Obrigado, Senhor, por esse dia que termina. Obrigado pelas coisas boas que aconteceram, mesmo pequenas, mesmo que no meio de um dia difícil. Obrigado pela saúde que eu ainda tenho, pelas pessoas que eu ainda tenho por perto, pelo teto sobre minha cabeça essa noite. Obrigado por essa oportunidade de parar, respirar, entregar tudo que eu estava carregando sozinho. Obrigado, Senhor, por essa cama, por esse travesseiro, por esse momento de quietude que nem todo mundo consegue ter. Obrigado, Senhor, porque amanhã será um novo dia e eu não preciso chegar nele com o peso de hoje ainda nas costas. Eu escolho descansar essa noite. Eu escolho confiar essa noite. Eu escolho parar de lutar sozinho e deixar que o Senhor lute por mim enquanto eu durmo. Sobre minha saúde, a cura de Deus. Sobre minhas finanças, a provisão de Deus. Sobre minha família, a proteção de Deus. Sobre meu coração, a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Guarda meu coração e minha mente essa noite. Não a paz que depende das circunstâncias mudarem, mas a paz que vem de saber de quem eu sou filho. Existe uma promessa no Salmo 91 que eu quero declarar sobre a sua vida agora de um jeito bem pessoal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse descanso à sombra não é um descanso qualquer, é a proteção de quem está debaixo da asa de alguém maior e mais forte. Eu declaro que essa noite eu habito nesse esconderijo e que à sombra do Onipotente eu descanso, protegido do terror noturno, protegido da pestilência que anda na escuridão, protegido de tudo aquilo que tenta roubar a minha paz enquanto eu durmo. Não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada disso chegará perto de mim, porque o Senhor é o meu refúgio e eu fiz do Altíssimo a minha habitação. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo comigo agora, em cidades diferentes, em situações diferentes, mas unidas pela mesma necessidade de descansar em Ti essa noite. Obrigado por essa comunidade que se forma, mesmo à distância, de gente que escolhe entregar em vez de continuar carregando sozinha. Obrigado, Senhor, porque nenhuma oração feita com sinceridade se perde e Tu ouves cada uma dessas pessoas do mesmo jeito que ouves a mim agora. Descanse agora. Não precisa mais pensar em nada. Só respira.
devagar, e deixe essa paz cobrir você por completo, dos pés à cabeça, de dentro para fora. Se você chegou até aqui, eu quero te abençoar com as últimas palavras dessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde essa noite inteira. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você enquanto você dorme e tenha misericórdia de você. Que Ele levante sobre você o seu rosto e te dê paz. Uma paz que vai estar ali quando você acordar amanhã, do mesmo jeito que está aqui agora. Durma em paz. Você fez o que precisava fazer essa noite, que foi entregar. O resto é dom de Deus. Se algum pensamento tentar voltar ainda, nos próximos minutos antes de você pegar no sono de verdade, lembra dessa imagem que a gente construiu juntos hoje. Jesus dormindo na popa do barco, em meio à tempestade. Elias sendo cuidado antes mesmo de ser corrigido. Pedro dormindo profundamente na véspera do que parecia ser o pior dia da vida dele. Se eles conseguiram descansar naquelas circunstâncias, você também consegue descansar na sua, porque o mesmo Deus que cuidou deles está cuidando de você agora. Antes de você fechar este vídeo e dormir, eu preciso te pedir uma última coisa, e eu peço com o coração mesmo, porque isso faz diferença de verdade, e eu prefiro pedir agora do que deixar para depois e você já ter esquecido. Se essa oração te alcançou hoje, se alguma parte dela tocou exatamente no que você estava precisando ouvir, deixa nos comentários uma frase simples antes de sair dessa tela. Essa noite eu descanso na paz de Deus. Não precisa escrever mais do que isso. Só essa frase, como uma declaração de fé, para que outras pessoas que chegarem nesse vídeo mais tarde, numa noite tão cansada quanto a sua, vejam esse comentário e sintam que não estão sozinhas. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, antes de sair dessa tela, antes de guardar o celular, antes de fechar os olhos de vez. Esse canal existe para ser um lugar de descanso para quem mais precisa. E cada inscrição é o que permite que ele continue existindo e alcançando mais pessoas que estão exatamente como você estava antes de começar esse vídeo. Ativa o sininho, porque sem isso o YouTube não te avisa quando um vídeo novo sair. E você pode perder justamente a oração que ia te ajudar numa próxima noite difícil. Eu sei que existem centenas de vídeos parecidos com esse na sua tela agora. E eu sei que você escolheu esse e ficou até aqui. Isso significa muito para mim, de verdade, porque cada pessoa que fica até o final é uma pessoa que esse canal está conseguindo alcançar do jeito que Deus quer. Deixa esse canal continuar chegando até você e até quem mais precisar, se inscrevendo agora. E se tem alguém na sua vida que você sabe que também está exausto, que está carregando peso demais sozinho, que também precisava ouvir que pode descansar essa noite, manda esse vídeo para essa pessoa agora, antes de dormir. Pode ser aquele amigo que está numa fase financeira apertada e que você sabe
que também está virando noite calculando conta. Pode ser aquele familiar que está com insônia por ansiedade e que você gostaria de poder abraçar, mas só consegue mandar uma mensagem. Pode ser aquela pessoa que perdeu alguém recentemente e que talvez essa noite esteja mais difícil que as outras. Não precisa escrever nada além do link e nem precisa explicar por que está mandando. Às vezes a pessoa que recebe, só de ver que você lembrou dela, justo na noite que ela precisa, já entende o recado inteiro, sem você dizer uma palavra sequer. Se você quer continuar essa jornada de paz amanhã de manhã, eu deixei outro vídeo aqui no canal chamado Deus vai te guiar no seu trabalho hoje, que fala exatamente sobre entregar a Deus a pressão do seu trabalho, antes mesmo do dia começar. Se essa noite foi sobre soltar o peso de hoje, aquele vídeo é sobre começar amanhã, já confiando que Deus vai à sua frente no trabalho, na reunião difícil, na decisão que só amanhã você vai precisar tomar. Vale muito a pena assistir amanhã cedo, logo depois de acordar, antes mesmo de olhar as notificações do celular. Obrigado por ter ficado até aqui comigo esta noite. Obrigado por ter dado esse tempo para você mesmo, para parar, respirar e entregar. Eu sei que nem sempre é fácil parar no meio de tantas coisas para fazer isso. E o fato de você ter chegado até aqui já diz alguma coisa sobre quanto você precisava desse momento. Eu volto amanhã com outra palavra, outra oração, outro momento de encontro com Deus. Até lá, durma em paz, sabendo que aquele que guarda você não fecha os olhos, nem por um segundo, e que tudo que você entregou esta noite continua nas mãos dele, mesmo depois que você dormir. Se essa foi a primeira vez que você assistiu esse canal, seja muito bem-vindo. Esse é um lugar feito para acompanhar você, noite após noite, sempre que você precisar parar, entregar e descansar de verdade. Não importa quantas vezes você precise voltar aqui, essa porta vai estar sempre aberta. Se você já é dessas pessoas que voltam toda noite, obrigado por fazer deste momento parte da sua rotina de descanso. Você não imagina o quanto isso significa. Saber que existe alguém, em algum lugar, se preparando para dormir junto comigo, entregando o dia junto comigo, confiando nessa mesma paz que vem de Deus junto comigo. Boa noite, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja com você agora e continue com você quando o sol nascer de novo amanhã.